Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do novo formato de dentro para fora e de fora para dentro. Cá estou eu, Caroline Miyazaki, ou Carol Miyazaki, e com. Paula Dodson. O que a gente vai falar hoje, mano? A gente, essa nossa versão, nova versão do nosso podcast é sempre mais dinâmica, né? Mais leve e mais solta, né, mana? E Uhum. aí a gente tava aqui nos bastidores conversando sobre. E aí a gente tá aqui no começo do ano, né? A gente tá agora em fevereiro de 2026 e próximo aí, nós brasileiros, né, que temos aí um evento gigante, geralmente em fevereiro ou março, aí que é o carnaval, né? Algumas pessoas costumam dizer que o ano no Brasil só começa depois do carnaval, né, mano? E pra gente que mora fora, isso meio que passa meio batido pra gente, né? Quando a gente tá num lugar onde não tem muita divulgação, não tem um grupo coeso de brasileiro que faça alguma coisa nesse período referente, né, a essa festa popular brasileira gigante, de proporção gigante aí, que uns amam e outros odeiam. É, onde eu moro não tem muita manifestação nesse sentido. Embora agora a gente tem um grupo, né, de brasileiros que se juntou para fazer um grupo de samba, que é também, né, uma vertente aí da cultura brasileira. E eles estão se movimentando agora no carnaval para fazer alguma coisa, né, para divertir as pessoas, que acho que carnaval é muito isso, né, de um período de liberação de emoção, de festejo, de, colocar a alegria para fora e tudo que tem, né? Colocar tudo que está reprimido. Primeiro por conta do contexto mesmo. Carnaval é música com batuque, e o batuque, eu costumo dizer, quando eu vou numa escola de samba, o, o tambor, o barulho dos instrumentos, aquela potência da bateria, alinha todos os meus chakras, porque realmente mexe com tudo, com a gente, né? Principalmente a gente que tem sensibilidade aí do sentir, e aquilo realmente, se você tá livre para sentir, realmente aquilo mexe com a gente e traz a gente, parece que faz uma correção momentânea ali da alegria. Não é terapia, mas é terapêutico para mim o carnaval em alguns momentos. É, então, pra gente que mora fora, eu nesse momento estou aqui no Brasil, mas moro fora, né? Então, pra gente que mora fora, isso passa meio que despercebido às vezes, quando eu tô lá onde eu moro, né, nos Estados Unidos, às vezes eu nem me ligo muito que é carnaval, eu sigo trabalhando, a vida não para, né? Então o ano de quem mora fora não começa só depois do carnaval, não. Começa bem no começo mesmo de janeiro, viu, gente? E como que é aí, mana? Uhum. Aqui no Japão tem muitos japoneses que amam o carnaval. Lá em Tóquio tem até um desfile de algumas escolas de samba e tem muitas japonesas que estão nessas escolas de samba. Muitos integrantes. Tem até uma brasileira que mora aqui, que é uma manoterapeuta também, que ela dança em escola de samba. Eu não sei se posso falar o nome dela, então não vou falar. Então tem uma brasileira aqui que ela é uma manoterapeuta que ela também dança. E então, assim, o japonês gosta muito. Quando eles escutam o samba, eles falam que é muito tanoshi, que é muito alegre, que é muito divertido. Então, eles gostam. Então, olha como que não tem a ver com letra, né? Tem a ver com a frequência que é trazida, a vibração que é trazida através do batuque, né? Só de lembrar, começa a me dar até um arrepio, assim, porque mexe nessa frequência de trazer para fora, de expressar, de trazer, de se sentir vai para um lugar do prazer, né? De sentir o prazer. E às vezes muitas pessoas, eu percebo, não gostam do carnaval, é, porque em algum lugar tem alguma repressão em relação ao prazer. Tem alguma coisa que quando
essa frequência os acessa, não quer acessar aquilo que essa frequência traz. Então, é muito mais fácil a gente olhar, né? Porque muitas pessoas só falam assim, carnaval é só bunda e mulher pelada. E eu acho que isso é algo muito raso da gente olhar, da gente ver e ter uma profundidade maior. Então, assim, eu percebo que aqui as pessoas sim gostam muito, e japonês, eu vejo quanto que eles necessitam disso. Eu acredito que se tivesse muitos lugares aqui, é, em fevereiro, eu acredito que eles iriam ir, porque chama a atenção, né? O carnaval é muito colorido, é muito expressivo, e japonês precisa de expressar, de colocar para fora, porque eles são muito reprimidos. Então, eu acho que chama eles na toa, que eles gostam muito. E quando eu falo, por exemplo, que eu sou do Brasil, muitos falam, ai, do carnaval, né? Então, eu percebo que é algo que traz um chamado para expressar. Mas, porém, aqui é muito difícil ter grupos em que as pessoas, até onde eu sei, de brasileiros e pessoas que comemoram e fazem algo em relação ao carnaval. É bem difícil. Então, como eu moro longe de Tóquio, eu moro perto de Nagoya, ir até lá tem que ser uma programação maior para ir até lá e ver o carnaval. Mas em alguns eventos brasileiros, porque aqui tem o Brazilian Day, né? Acho que em todo lugar tem Brazilian Day, né? É, em Nova York também tem. Daí, às vezes, eles trazem alguma coisa do samba. Então, às vezes tem Brazilian Day aqui em Nagoya. E aí tem um monte de barraquinha, né? Todas as coisas típicas do Brasil. E aí tem, às vezes, uma escola de samba, alguém lá pra dançar. É bem gostoso. Que massa, que massa. Eu, como adoro essa parte da etimologia das coisas, né, mano? Eu não pude deixar de ir lá checar qual é a etimologia da palavra carnaval, né? E acho que quem já segue a gente aqui sabe que nós somos psicanalistas espiritualistas, né? E humanoterapeutas, que é terapeutas energética e espiritual. Então a gente vai sempre levar os nossos temas para esse lugar do sutil, do divino, né? E carnaval tem esse significado de, olha que simbólico, de retirar a carne, adeus à carne, mas referente ao cunho religioso, de quaresma, de não comer carne. Mas dentro do nosso contexto, quando a gente traz isso para o nosso contexto, sair um pouco da matéria, né, mana? Que carne é a nossa matéria. A gente sai e aí por isso que as pessoas têm a tendência a extravasar, né, as emoções, porque tira a carne, o que fica é o que tem dentro, né? E aí as pessoas soltam, né? Soltam tudo que estava reprimido na carne, realmente solta, libera ali o que estava reprimido por conta de todo o contexto que tem ali, né? Para quem já vem, né, cuidando do que do que está reprimido, cuidando, né, do que está dentro, olhando para o que está dentro, talvez seja mais fácil ali, não vou nem dizer que é mais fácil, mas aí realmente vai só para esse cunho de soltar a alegria e viver o momento, né? Eu acho que o universo é mental, né? Pegando umas das leis herméticas aí, o universo é mental. Então, eu até estava falando com a minha psicanalista ontem, dizendo que algumas pessoas trazem cunhos muito pesados sobre escola de samba, que tem envolvimento com coisas erradas, que tem muita gente usando droga, isso e aquilo. Eu não vejo nada disso. Eu nunca vi nada disso, né? Eu ouço falar, ouço dizer, talvez exista mesmo, mas eu não tenho contato com isso porque eu tô ali tão pra realmente sair da carne e deixar o meu espírito viver a alegria daquele momento com as informações ali do que eu gosto realmente, que todas as outras coisas se tornam secundárias, né? E a gente nem vê, né? Como o universo é mental, a gente só vê o que a gente reconhece, né? A gente só conhece o que a gente reconhece, a gente só reconhece o que a gente conhece. Então, isso fica aí para as pessoas, né? Que tem
algumas críticas sobre o carnaval, ou que tem muita aversão ao carnaval, para entender, até para olhar e entender o que que tem ali que me incomoda, né? O que que eu tô reconhecendo ali que não tá legal, né? Que talvez é um chamado até pra gente entender, se conhecer um pouquinho, né? Entender qual o nosso conteúdo, o que que tem no nosso conteúdo. E também não tem nada de errado não gostar de carnaval, né, gente? Não gostar, tudo bem. Mas, às vezes a gente tem uma aversão que beira aí, né? Às vezes tem alguma informação ali pra gente curar, né? Inclusive. Exatamente. E aí, conforme você foi falando tudo isso, que você acabou de dizer, me veio uma coisa aqui. As pessoas que têm a aversão, de alguma forma, estão acessando essas informações que as pessoas estão expressando, que elas reprimiram tanto, e aí acessa a própria repressão em si. E aí rotula. Ah, é só bunda. Claro, tem pessoa, ali, a pessoa tá mais ali mostrando o corpo. Sim, é real. Né? Vai falar, não, não existe isso. Não, mentira. Né? Mas fica ali no raso, porque acaba, o carnaval traz esse lugar do que tá reprimido. Né? Então a pessoa às vezes vê aquela repressão sendo expressa, sendo trazida para a superfície e entra em contato com o que ela própria recrimina, com o que ela própria condena e esconde dela mesma, né? É isso que me veio aqui. Então aí é mais fácil, é tendencioso a pessoa ir para esse lugar, é muito mais fácil ela ir para um lugar de condenar, porque ela tá reprimindo alguma coisa dentro dela, né? Sim. E às vezes o que a gente reprime, a gente sempre coloca em caixinhas nocivas, né? Tóxicas de errado, de feio, de pecado. E acho que o carnaval mexe bastante com essas caixinhas da gente, né? Porque expõe corpos, são pessoas, né, às vezes livres que estão ali expondo mesmo, né, a beleza, o prazer, né, esse cunho mais sexualizado que tem no carnaval e tá aí um lugar que o ser humano às vezes entra num lugar de pecado, de crime e castigo, de inferno, né, De demônio. de demônio. Uhum. E aí tem muita ignorância no sentido da gente ignorar mesmo o real significado e ficar preso em algumas crenças que só limitam o nosso prazer, né? Exatamente. A pessoa acaba falando que é do demônio, que é do pecado e tende a se afastar, tendo aversão disso, mas não percebe que ela tá vivendo um próprio inferno dentro por recriminar isso. Então o inferno tá dentro dela, não tá na escola de samba. Exatamente. Mesmo porque a escola de samba não é só feita de corpos desnudos, né? Tem muita coisa ali muito aprendizado cultural. Se você prestar atenção nas letras, uma letra de samba de enredo é fantástico, traz ali cultura, abrange política, abrange as nossas as mitologias brasileiras, e, enfim, não As só raízes, brasileira, mas né? as raízes da humanidade, então retrata muita coisa. Então tem muita sabedoria nas letras de samba enredo que as pessoas estudam para fazer as letras, né? Elas trazem em toda a composição da escola ali o retrato, a simbologia daquela letra. Então, às vezes, se você ficar olhando do raso, você não vai entender mesmo por ignorância, né? Mas se você tiver olhos para ver, tem muito aprendizado ali também pra gente. Exatamente. E aí eu fico pensando aqui comigo que às vezes a frequência entra numa vibração através da música e da letra. Então é muitas vezes mais fácil entrar, e pode ser um convite para entrar através da música, da frequência ali do samba, coisas tão importantes, pertinentes para a gente poder olhar. E aí, quem tem olhos que veja, quem quiser abrir o coração que abra para acessar isso e poder ser tocado em pontos que é tão importantes. Eu penso assim, às vezes, que se o carnaval fosse estrangeiro, talvez o brasileiro até admiraria e valorizaria muito mais.
que a gente tem essa tendência de valorizar muito mais fora, né, como brasileiros. Sim, sim. Então, eu percebo assim que às vezes tem estrangeiros que são muito mais patriotas do que a gente mesmo, né? Que gostam, que vêm, que curtem, que se alegram, que festejam, né? Muito mais do que muitas pessoas que estão aqui dentro desse contexto, né? É, Verdade. eu sinto que o carnaval é um campo que se abre para a gente trazer para fora essas coisas que é tão veladas dentro da gente. É um campo que se abre para a gente. Sabe quando a panela de pressão tá tão cheia e aí a gente levanta a válvula e sai toda aquela pressão? Então é para tirar essa pressão interna, né? E aí são oportunidades para a gente perceber o que que a gente faz, o que que a gente não faz, sem essa condenação, né? Claro que às vezes é difícil, mas é perceber, nossa, sei lá, eu fiquei com tantas pessoas, mas é uma coisa que eu não faço. Por exemplo, um beijo a mão de boca. Mas no carnaval eu beijo. Então, o que que tem ali do seu prazer de liberdade, de se relacionar, que às vezes é velado, mas só é aparecido no carnaval, né? Sei lá, Sim. assim, a gente vê as roupas coloridas, né? Ali não tem nada monocromático. As pessoas carregam no glitter, na cor. Tipo assim, não tem nada assim. Eu também, ó. Tem nada assim lá. Então, é onde traz vida, né? Traz a vida que às vezes está sendo velada e sepultada dentro da gente dia após dia na rotina e não está sendo levada em consideração, né? Não está sendo dado o devido crédito e valor para aquilo, porque a gente nem está olhando. E aí o carnaval vem para a gente levantar essa válvula não como válvula de escape, mas como no sentido de fuga, né? Que eu digo, mas sim como uma válvula para sair o que tem de dentro, o que não foi olhado, o que precisa sair, o que é para sentir. Carnaval é sentir, né? Verdade. E aí, à medida que você vai falando, eu vou para todos os nossos instintos, né? Porque parece que o carnaval tem esse poder aí de ativar um pouco dos nossos instintos, um orgulho, uma inveja, né? Que você vê aqueles corpos daquelas pessoas todos bonitos lá sambando, com aquele molejo todo e a gente aqui dura. Aquela malemolência que se eu agachar não levanto, com aqueles saltos altos que primeiro que eu não estaria nem de salto. Exato. E vai despertando as nossas invejas mesmo, vai despertando o nosso orgulho bem usado ou mal usado, vai despertando, né, A as nossas luxúria. preguiças, a luxúria, perfeito. Então não, não, a gente não tá fazendo apologia ao carnaval para você ir pro carnaval e se jogar, não é sobre isso necessariamente, mas é sobre você perceber o que o carnaval desperta em você, né? Exatamente. Qual é a emoção ou o instinto que está despertando ali? Que quando você fica ali de frente a frente com o carnaval, que isso remete, como isso mexe com você, né? Exatamente. E quando você fala que carnaval vem, né, você traz a palavra carne, né? Às vezes tem tantas pessoas que querem não estar na carne, porque acha que tá na carne é ruim, porque inconscientemente a gente tem, né, nesse coletivo, e a pessoa tá tão no coletivo, no inconsciente coletivo de pecado, que ela quer só ficar no espírito. Aí vê o carnaval, que é algo que chama pra carne, que chama pro sentir, que chama pra expressão, que chama pra esse lugar, aí não quer. Aí eu tenho aversão a isso. Aí eu não quero. Ai, que coisa feia. Ai, que pecado. Ai, que demônio. E é muito mais fácil a gente fazer isso, né? E aí ali, quando a pessoa traz essas narrativas, ela tá tanto tentando se proteger e estar num lugar de que ela é a melhor, porque condena as pessoas que vão no carnaval, geralmente. Condena as pessoas, vai falar, nossa, povinho. Aí eu que sou aqui a evoluída. Tô no alto da montanha aqui, do Monte Everest, do Templo do Tibete. Sei lá. E aí é isso que eu chamo de orgulho mal usado, né? Que a gente se acha o melhor e aquelas 5 mil pessoas que estão ali na avenida e aquelas outras tantas assistindo e vibrando e pulando e cantando junto, são todas erradas, né? É, eu acho que o convite aqui é perceber como que o carnaval chega e conversa com a gente.
e para aqueles que tanto que não vão e por não ir, e às vezes porque às vezes não olhou, não porque tem aversão, mas não olhou para esse lugar mais profundo, para aqueles que têm aversão e para aqueles que vão, né, se perceberem, ter presença, não um alerta, mas ter presença, porque às vezes tem coisas que não precisa esperar o carnaval chegar, né, mano? Não precisa. É, e você falou alguma coisa aí pra trás que me remeteu também, que tem duas vertentes aí, né, mana? Uma que essa coisa da carne, as pessoas não querem viver na carne, e a outra é que tem muita coisa na carne que a gente não sabe decifrar, que a gente não sabe compreender, que a gente não sabe explicar, mas a gente sente. Né? Então, é quase que um convite para olhar mesmo para o que está conflitando você na carne, que aí no carnaval você vai lá e solta a carne e vive, né, se joga, mas depois volta para a carne com a mesma dificuldade. Então, o convite aqui é a gente olhar para os nossos conflitos mesmo, né? Não só no carnaval, claro, mas a gente está aproveitando esse ensejo, aí, esse contexto para poder trazer, porque é bastante polêmico, né? O carnaval é um lugar que traz bastante polêmica. E como psicanalistas espiritualistas que somos, a gente está sempre com esse olhar de entender como que a gente se sente para melhorar, né, a gente na carne, né? Para a gente não precisar ter festas populares para a gente extravasar o que está na carne para depois voltar para estaca zero, né? Esperar o próximo carnaval para poder extravasar tudo de novo. Então, se a gente olha para todos os conflitos que tá na carne, quando chega um período da gente, né, curtir aí uma cultura tradicional, a gente pode realmente curtir, ter prazer e se alegrar, né, com tudo que tem, né, de fato, com presença, né, mano? Com presença. Porque é duro esperar o ano inteiro para ter pelo menos uma semana para expressar aquilo que está ali. Né? O convite é perceber para quem vai, para quem não vai, para quem, né, tem aversão, que isso toca, né? E como que isso toca, o que conversa, porque tanto aquele que não vai, quanto aquele que vai, quanto aquele que não vai e odeia, né, tem aversão, tem coisas aí na humanidade que são tão reprimidas que a gente reprime, né? E a gente pode olhar num lugar seguro que é o setting terapêutico, poder elaborar essas coisas para poder expressar no dia a dia, para poder expressar com verdade, com interesse, integridade quem somos, né? Porque senão o carnaval vira só a válvula de escape mesmo, né? Aí eu preciso Verdade, esperar, e aí tem gente que fica agoniada porque precisa, tá sentindo ali, ó, borbulhar, senão vai estourar, né? verdade, verdade. E, e aí é perceber isso, porque é ruim, no sentido de ruim viver reprimindo quem a gente é, né? É ruim a gente passar o ano inteiro com a rotina, com as coisas, com os afazeres, com a vida adulta e não ser quem a gente é. Que a vida adulta cobra, né, da gente certos movimentos, cumprir com certas obrigações e não trazer a nossa essência, quem a gente é, e esperar só o carnaval se torna muito pesado pra gente. Se E torna, até né? injusto, né, com os nossos, com a nossa configuração A interna nossa. aí, de deixar sofrendo essa pressão o ano inteiro para depois extravasar em algum momento, né? Então, É. o convite. E a gente faz isso, né, um pouco. Só que são contextos diferentes, né? Natal, Ano Novo, a gente meio que Uhum. extravasa ali de maneiras diferentes, mas acho que o carnaval é o que mais dá esse boom de explosão aí, justamente porque parece que libera, né? Libera geral para que a gente. É uma permissão para a gente soltar tudo que tá dentro, né? É uma permissão. Nossa, falou total. É um dia de permissão. Para se permitir ser.
para se permitir expressar, para se permitir sentir o que não é sentido e é negligenciado, reprimido o ano inteiro. Então percebe se você vai, nossa, o que que eu tô me permitindo aqui que eu não me permito o ano inteiro? Então será Sim. que só precisa ser só no carnaval, ao invés de ter doses todos os dias e se permitir ser? Ai, que gostoso, né? Ter Que doses de delícia, ser. né? Que é o socossô que a Márcia Marins tanto fala, né? É, Você pode assim, ser o que você é o ano inteiro. exatamente. É isso. Sobre isso. É sobre ser autêntico, sobre ser você, né? Eu vejo dentro do site terapêutico a dificuldade da gente ser a gente, né? Das pessoas serem elas mesmas. Primeiro porque às vezes nem conhece o conteúdo, ou às vezes se conhece condena, e aí condena, se condena, quer ser outra coisa que não é, e aí fica essa dificuldade, essa falta de integridade, né? E essa dificuldade de ser com originalidade, com integridade. É porque às vezes a gente passa usando uma vida inteira mal usada a potência que a gente tem e a gente, quando percebe ela, a gente fala, não, eu quero que vá embora. Porque a gente só usou da forma mal usada. E às vezes teve momentos que a gente usou de uma forma bem usada, mas a gente nem tinha consciência disso. A questão é que nada É, existe de ruim dentro da gente, né, mano? exato. Só que até a gente. Porque existem as caixinhas de certo e errado, de bom e ruim, de crime e castigo, de pecado e versus divino, né? E quando a gente vai entendendo que é divino, a gente é divino integralmente, e que a gente, dependendo da consciência que a gente tem, a gente vai usar de um jeito, vai usar de outro. E aí eu trouxe o cunho do sete terapêutico, mas eu posso falar da minha própria vida também, entende? Porque eu fui para esses lugares, né? A gente, e vou, né? A gente, essas caixinhas de certo e errado dentro da gente é um lugar que a gente precisa revisitar diariamente, né, mano? É que nem tomar banho, escovar o dente e comer. É por isso que não dá pra ficar sem terapia, né? Então, porque a gente tem muito conteúdo do nosso inconsciente que a gente desconhece, e à medida que a gente vai vivendo a vida, a gente vai é, e fazendo terapia, né, com estado de presença e olhando para os nossos pontos cegos, a gente vai tendo a oportunidade de ir conhecendo, aprofundando mais e mais nesses pedacinhos que estão no inconsciente. E a palavra já diz, né, gente? Inconsciente. É uma coisa que não é, né, não é claro pra gente. A E gente sai nem no nosso percebe. comportamento. A gente nem percebe, mas sai nas nossas ações, sai no nosso comportamento, sai nas nossas reações, né? Sai no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa manifestação. Então, e às vezes a gente nem percebe, né? Porque não tá conseguindo reconhecer, porque aquilo não é uma informação clara pra gente, né? E é o pedacinho que falta, ou são os pedacinhos que falta pra gente poder ir, né, com mais leveza, com mais valor e amor, né, mano? É, Exato, e vem exato. através dessas coisas fora, né, que nos convida a olhar pra dentro, só que às vezes a gente nem faz isso. A gente fica só olhando fora, Exato. achando que é o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, e não olha pro próprio umbigo. Que esse outro conversa com o umbigo. Aí entra no cunho de comparação, e aí quando a gente compara a gente com outra pessoa, tá sempre desigual, porque não existe comparação, não se compara, né? Cada um tem um conteúdo, então não dá, é injusto até comparar, mas a gente faz isso e a gente sai no déficit, a gente tenta ser outra pessoa e a gente não consegue, e vai causando mais e mais dores, né? Exatamente. É. Quanto que é importante a gente olhar pra dentro. Eu posso dizer assim que fazer terapia é uma descoberta a cada dia de quem eu sou, de amar pedaços, de parar de odiá-los, de descobrir esses pedaços, de me redescobrir. Eu acredito que é uma busca sem fim, mas é uma busca prazerosa. Porque até morrer a gente não vai descobrir tudo sobre a gente, mas não se torna um peso do que eu não sei sobre mim. Se torna uma vontade de ir além e se torna uma jornada prazerosa à medida que a gente vai ganhando essa musculatura e esse amor pela gente, pelos nossos pedacinhos. E a gente se torna mais maduros, né? Tem tanto adulto aí por fora que por dentro tá uma criança ainda. Infantil, tá infantilizado, só tá no corpo de adulto. Mas dentro tá imaturo, tantas coisas.
E aí chama de valores, chama de moralidade, chama isso, mas é só movido pela dor do inconsciente, pelo pecado e o castigo, né? E não vê o divino, que tem tudo isso. E isso que você falou é muita realidade. Chama, né? Então só daqui para fora, não é daqui para dentro. Então não tem base. Aquilo tá só na cabeça, saindo da cabeça para fora. Não tem uma raiz realmente, não tá saindo da raiz necessariamente, né? Então, às vezes a gente acha que a gente é isso, acha que a gente é aquilo, acha que a gente é empoderada, acha que a gente. Aí vem um ventinho e derruba tudo que a gente acha, né? Então, e que bom que vem o vento e derruba, porque a vida quer profundidade, né, da gente. Realmente, que a gente seja a partir da nossa base, não a partir da que a gente pensa ou vê, né? E é um processo, é um processo. É gostoso? Muitas vezes não necessariamente. Às vezes é bastante doloroso, às vezes a gente fica frente a frente com pedacinhos nossos que a gente condena, e aí a gente tem que transmutar aquela informação. Eu acho que e isso é gostoso, hoje em dia já está num lugar gostoso de você se desafiar a entender o que é bom ali naquele contexto que você colocou como mal a vida inteira. Uhum. Né? O que tem de bom aí? Porque o universo é feito de polaridades. Uma coisa que a gente tem como muito ruim, na outra ponta está uma coisa que é muito boa. E quando a gente entende a coisa que é muito boa, aquele ruim perde a força, né? Se a gente se permite, né? Tem esse detalhe. Se a gente não se permite... E só tem permissão se há autorização, né? Que é uma coisa mais profunda aí. Verdade. Né, mano? Verdade. Então, baseado nesse contexto do nosso podcast, né, de dentro para fora, de fora para dentro, aproveitando aí esse contexto do carnaval que a gente vê, né, não tem como não ver, né, o colorido, o batuque, os corpos, mas também a alegria, o festejo, né, as multidões, e também tem coisas negativas como tudo, não tem só positivo, a gente, né, mais uma vez a gente não está fazendo apologia aqui ao carnaval, que é tudo perfeito, porque não é. Então tem as partes inconvenientes, as partes, né, mais, O lixo que deixa na rua, né? o lixo que deixa na rua, exatamente. Então mas também tem muito trabalho sério acontecendo nos bastidores, tem muita gente tendo ganha-pão nesse período, né? Porque ganha trabalho para trabalhar, para construir as fantasias, para construir os carros alegóricos, muita gente ganhando para cantar, como eu, por exemplo, gente. Ai, que chique. Para fazer parte ali da ala musical, é um trabalho muito sério, com ensaio, com comprometimento, né, com entrega. Então tem as coisas duais aí como tudo na vida, né? Uhum, exatamente. Então, se fez sentido para você esse podcast, dá um joinha. Se não fez sentido também, dá um joinha para baixo. Se te pegou em algum lugar, se fez sentido em alguma coisa para você ou não, coloca aqui nos comentários. A gente vai gostar muito de saber o que chegou e como chegou em você. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que as pessoas possam olhar não só do ponto de vista polarizado que ela está olhando, porque quando a gente está olhando somente de um ponto, fica polarizado. E quando a gente vai para olhar de uma outra perspectiva, a gente expande. E essa é a intenção aqui do nosso podcast, né, mana? Expandir a consciência e olhar às vezes para algo que às vezes a gente não tá vendo, como chega e conversa com a gente e quer dizer tantas coisas sobre nós mesmos, sobre um pedido aí que está sendo feito pelo nosso sistema de expandir, de amar, acolher e respeitar. E tem só para complementar rapidinho, tem um ponto muito importante nessa sua fala, que eu já presenciei isso em setting terapêutico de pessoas que experimentam a expansão, tem só uma visão polarizada, e aí abre uma frestinha e enxerga ali desculpa, um mundo muito maior do que aquele que ela estava vendo e se recusa a acessar.
Porque aí vai ter que mudar todo o paradigma, todo o sistema de crenças. Ela vai ter, a pessoa entende que vai ter que mudar tudo aquilo porque ela via só uma parte, agora ela tá vendo outra parte e vai dar trabalho ampliar. E dá mesmo. Só que é libertador. Mas tem pessoas que ainda, como não sabem como vai ser o processo ou como colocam aquilo como difícil, preferem, né, fingir que não vê e continuar aqui. O Isso barquinho impede o velho. crescimento. Ao invés de ir pro navio, fica no barquinho velho, na canoa. Então, assim, se isso tocou aí de alguma forma, né? É, a gente está aqui, acho que 8 bilhões de pessoas, a gente está aqui para realmente evoluir os nossos pedacinhos, né? Não é nem o mundo, isso vai ser consequência, mas a gente está aqui para evoluir os nossos pedacinhos. Se a gente se recusa à evolução, vai doer da mesma forma, né? Exatamente. Vai doer. E o custo de ficar e não ir para esse novo lugar custa muito. Só que a gente não tá sabendo o quanto tá custando. Se a gente soubesse de fato, a gente sairia logo desse lugar. Mas a gente pode ver pelas dores, pelas coisas não dando certo na nossa vida. A gente vê através disso. Mas não tem consciência profunda do tanto da paga que é ficar. É muito mais caro ficar do que. Dá muito mais trabalho ficar do que dá. Muito. É isso. Verdade. Que aí você fica brigando com o crescimento que é inevitável, é inerente do ser humano. A gente veio aqui para crescer, não É, tem para onde é, correr. E não crescer tem. dói mesmo, né? Exatamente. É sobre isso. Isso aí a gente abre, né, outros temas. Que gostoso. Muito bom estar aqui contigo. Abrimos alas. Boa! Abraço. Ai, ai. É isso, gente. Se você tem interesse em saber mais sobre o nosso trabalho, interesse em fazer terapia, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, na parte aqui do Saiba Mais, para você poder acessar o nosso site, tanto o meu quanto da Ana Paula, da Paula Dodson. Você pode agendar lá uma consulta ou comigo ou com ela. Lembrando que a gente, para quem não sabe, a gente tem grupos de psicanálise em conjunto. Então, se você quer ser a nossa cliente, a nossa assistida, né, de nós duas mesmo, então você tem essa possibilidade. A gente tem esse grupo que acontece toda terça-feira às 20h30 do horário de Brasília, mano, era isso? Isso mesmo. É isso, então toda terça-feira, às 20h30, horário de Brasília, a gente tem vagas para essa nova turma de psicanálise semanal. Então você pode entrar em contato com a gente para saber os pormenores. Ok? É isso. Muito obrigada, Amanda. Foi um prazer e abrimos alas Uh! para os próximos temas. Beijo em ritmo de carnaval para vocês. Dum, 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 dum.